Imagine a seguinte situação. Você tem apenas um punhado de farinha e um restinho de azeite, o suficiente para fazer um último pão para você e sua família antes de enfrentar o pior. E de repente um estranho aparece e pede que você compartilhe essa última refeição com ele. O que você faria? O que acontece depois dessa escolha vai surpreender você. Vamos nos situar na história. Estamos nos tempos do rei Acabe, em Israel, um período de grande seca e fome. O profeta Elias, guiado por uma instrução direta de Deus, viaja para uma cidade fora de Israel, chamada Sarepta. É lá que a sua vida vai se cruzar com a de uma viúva pobre que vive com seu filho. Essa narrativa, encontrada no livro de Reis, capítulo 17, nos mostra de uma forma incrível como Deus sustenta tanto o seu profeta quanto uma família que parecia ter perdido toda a esperança. Ao chegar aos portões da cidade, Elias encontra a viúva apanhando lenha. Ele se aproxima e pede algo simples, um pouco de água. Ela vai buscar, mas ele a chama de volta e pede mais. Por favor, traga-me também um pedaço de pão. É nesse momento que a mulher revela sua situação desesperadora. Ela responde que não tem pão algum. Só resta um punhado de farinha numa vasilha e um pouquinho de azeite numa botija. Ela estava recolhendo aqueles gravetos para preparar uma última refeição para ela e seu filho, e depois esperariam a morte chegar. O pedido de Elias, então, soa quase absurdo. Ele diz a ela para não ter medo, mas que antes de fazer o pão para si mesma e para o filho, ela deveria fazer um pequeno bolo para ele primeiro. E ele entrega uma promessa de Deus: a farinha da vasilha não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Movida por uma fé extraordinária, ela obedece e o milagre acontece. Dia após dia, a farinha e o azeite não acabam. A promessa se cumpre e a pequena família sobrevive à fome. Mas a provisão de Deus não parou por aí. Um tempo depois, o filho da viúva adoece gravemente e morre. Em desespero, ela procura Elias. O profeta leva o menino, ora a Deus com fervor e Deus o ressuscita. É uma demonstração poderosa do cuidado divino em dupla direção. Deus cuidou do seu profeta e também da família que o acolheu com um coração generoso. O que essa história nos ensina hoje? Primeiro, ela fala sobre uma fé que age. A decisão da viúva não foi passiva, foi um ato concreto de obediência, mesmo diante do maior risco que se pode imaginar. Foi esse passo de fé que ativou a promessa de Deus na vida dela. Segundo, aprendemos sobre a provisão compartilhada. Deus não apenas multiplicou os recursos dela, ele abençoou o seu gesto de generosidade. A bênção fluiu tanto para quem deu quanto para quem recebeu. E por fim, essa história nos mostra que Deus usa o improvável.